Pessoal, o exercício 1 que eu trouxe aí para vocês é um exercício que ele é mais de fixação para a gente trabalhar um pouquinho mais o conceito de fatores climáticos e tudo mais, mas ele também é um exercício interessante para a gente treinar, afinal de contas ele saiu de uma prova de uma federal, da Federal do Mato Grosso do Sul. Show? Então vamos lá para ele. Ele fala assim: o clima é uma habitual sucessão dos estados do tempo meteorológico, ou seja, um clima, eu digo que o clima é tal pela sucessão do tempo, né, das fotografias do tempo que eu vou tendo ao longo de 30 anos. Né? Esse é o tempo que demora para medir um clima. A grande variação climática no planeta é resultante da interação de fatores climáticos, que são responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Ou seja, dependendo da latitude do lugar, dependendo da altitude do lugar, dependendo da maritimidade, da continentalidade, dependendo da interação entre as massas de ar ou relevo, da vegetação, enfim, de todos esses fatores, eu vou ter uma variação climática. Então eu vou ter uma variedade muito grande. Uma região do planeta eu vou ter um clima X, em outra região eu vou ter um clima Y, em outra o clima Z e assim por diante. Beleza? Em qual dessas alternativas a seguir há apenas fatores climáticos? Aí ele dá uma pequena colher de chá para a gente lembrar o que é fatores climáticos. Isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região no globo. Então, aqueles que determinam qual região vai ter um clima X ou Y. Beleza? Então, altitude, maritimidade, continentalidade e aí por diante. Beleza? Não aqueles outros, temperatura, umidade, pressão e incidência dos raios solares. Esses são os elementos do clima. Os fatores são aqueles que vão determinar como esses elementos vão se comportar em diferentes lugares. Então vamos lá. A A fala assim: correntes marítimas. Sim. Temperatura do ar. Não. Temperatura do ar é um elemento. Temperatura, umidade, pressão e raios solares, radiação solar. Temperatura não, então. Umidade não também. Grau geotérmico. Ele meteu esse grau geotérmico aí, não precisa se preocupar com isso agora, isso não nos preocupa no momento, tá, pessoal? Não precisa colocar sua cabeça nisso aí por enquanto. B, temperatura do ar, já começou errado. Pressão, não. Altitude, sim. Hidrografia, não. A hidrografia não vai ser um fator que a gente leva em consideração para falar sobre o clima de um lugar. Né? Os corpos d'água que vão influenciar mais se o clima de lugar vai ser um pouco mais úmido ou não, vão ser os oceanos, porque eles são corpos muito mais massivos, corpos muito maiores, beleza? Os rios e lagos já nem tanto, para o clima de uma maneira geral. E massas de ar, sim, mas ele colocou aí hidrografia, ele colocou aí temperatura do ar, pressão e hidrografia, que não são. Então vamos para C. Hidrografia já começou errado, não. Correntes marítimas, latitude e relevo seria, mas hidrografia não é. D. Altitude, sim. Massas de ar, sim. Maritimidade, sim. E latitude, sim. Então a D é a nossa alternativa correta. Vamos ver a E aí, só para a gente entender o que ela está falando. Temperatura, não. Umidade relativa do ar, sim. Não, perdão. Não. Umidade, temperatura, pressão e radiação solar, são os 4 elementos, não são fatores, são elementos. Insolação, que seria a radiação solar, não também. E grau geotérmico, mais uma vez, ele jogou esse nada a ver aí. Então, exercício 1 é a alternativa D de dado pra gente aí. Show, pessoal? Então, vamos pro 2 aí, fechar a aula de hoje. O 2, ele traz 2 manchetes e aí a gente vai precisar aplicar um pouco mais os conceitos. Não só saber os conceitos, mas entender eles a fundo para aplicar. Observe as manchetes abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira manchete fala assim: umidade relativa do ar abaixo de 20% em Goiás. Então, Goiás ali com baixíssima umidade relativa do ar, Goiás ali com um tempo muito seco. A segunda manchete: umidade do ar chega a 90% no Acre e previsão é de chuvas para esta semana. 90% é muito próximo do 100%. 100% é quando chove. Então, umidade no Acre muito alta. Com base em seus conhecimentos sobre o clima e elementos climáticos, podemos dizer que A. Em Goiás, a amplitude térmica tende a ser maior do que no Acre. Sim, em Goiás, nós temos menos água na região, menos água no ar. A água é que vai reter esse calor e diminuir a amplitude térmica. Sem a água, vai ser quente de dia, quando o sol está ali incidindo,
Mas à noite, quando não tiver mais sol, nós vamos ter uma queda da temperatura. Então, em Goiás, a amplitude térmica tende a ser maior, a variação térmica tende a ser maior do que no Acre. Porque quanto maior a minha umidade do ar, menor vai ser a variação da minha temperatura, menor vai ser a minha amplitude térmica, ok? Vamos ver o que as outras falam, só para a gente entender aí onde que elas erraram. B. No Acre, as chuvas deverão ser mais curtas e brandas, enquanto em Goiás elas deverão ser, fatalmente serão mais fortes e intensas. Em Goiás nem vai chover, pessoal. Com 20% de umidade relativa do ar nem vai chover, beleza? A C. As temperaturas provavelmente serão semelhantes nos dois estados, pois eles se encontram nas mesmas latitudes. A verdade é que o Acre está muito mais perto, o Acre fica na região norte do Brasil e por isso está muito mais perto do Equador do que Goiás. Beleza? Enquanto, além disso, nós temos toda a questão da vegetação que nós temos no Acre, a vegetação que nós temos em Goiás. Nós temos vários outros fatores que vão influenciar a temperatura aí, ok? Então, essa afirmação não é verdadeira, a letra C. D. As secas no centro-oeste e as chuvas no norte do país não são comuns nos períodos noticiados, pois são resultantes do aquecimento global. Galerinha, vamos lá dar uma olhada na data. Se vocês verem aí embaixo de cada manchete, nós temos a data de cada publicação. A primeira foi publicada em agosto. Agosto é o meio do ano, é a estação seca no centro-oeste, no Cerrado do Brasil. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais tarde, tá, pessoal? É uma coisa que vocês não têm a obrigação de saber já não. A gente vai conversar e explicar o porquê disso mais tarde. É uma estação mais seca, então, naturalmente, é uma estação onde chove menos. Então, não tem nada de... não é comum, nada de errado aí. E no Acre, né, na região norte do país como um todo, chove quase todo dia. É normal chover lá o ano inteiro. Mas nós estamos falando do verão, né, em novembro. O verão é a estação mais chuvosa ainda. Então, não tem nada de errado de termos aí mais chuvas previstas para o Acre em novembro do que nós temos para Goiás em agosto, ok? Então, a D está falando aí um monte de abobrinha, ok? E as chuvas no Acre são causadas pelo mesmo fator que propicia a seca em Goiás. Já está errado, porque as chuvas no Acre são causadas principalmente pela quantidade massiva de vegetação que nós temos no norte do país. Enquanto a seca em Goiás é causada porque Goiás tem uma alta continentalidade, uma baixa maritimidade, está muito distante dos oceanos, ok? E aí ele fala assim, que o fator, né, que vai propiciar a seca em Goiás e as chuvas no Acre é a distância ou proximidade em relação do mar, ou seja, maritimidade e continentalidade. Não é verdade. Tanto o Acre quanto Goiás estão extremamente longe do oceano, são locais com alta continentalidade. A diferença é que no Acre nós temos ali a floresta amazônica extremamente densa, fazendo com que nós tenhamos massas de ar extremamente úmidas naquela região e, portanto, precipitações, chuvas constantes, porque o ar está muito úmido, chove com muita facilidade. Em Goiás, nós não temos essa vegetação densa que vai fornecer umidade para o ar. E some-se a isso o fato de que está longe dos oceanos, então as chuvas vão ser bem mais escassas, principalmente na época de seca ali no meio do ano, beleza? Então a E também está errada, não é o mesmo fator que causa a chuva no Acre e a seca em Goiás. Então nós temos aí que a 2 é a alternativa A correta. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre clima, climatologia e tudo mais. Eu queria desejar uma ótima semana a vocês, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.